Esse vídeo é muito especial. Quem aí tá preparado para fazer uma viagem no tempo junto comigo? E o ano é 2011, 2012. E hoje eu vou contar para vocês sobre o meu intercâmbio que eu fiz por Canadá quando eu tinha apenas 16 anos, ou seja, vamos fazer 10 anos disso. Ai, gente, é difícil aceitar que eu sou cringe, que eu sou millennial, e que o tempo tá passando, e que sou adulta. Eu percebo que na vida adulta, eu sinto que eu tô travando bastante na questão de me arriscar, sabe? De me sentir capaz. Então, reviver todas essas histórias é muito gostoso, e compartilhar com vocês é ainda melhor. Então, vamos lá, chega de enrolação. Esse meu intercâmbio, gente, aconteceu em dezembro de 2011 a fevereiro de 2012. Foi uma viagem que durou 2 meses. Eu fui pro Canadá, em Toronto. Então, assim, para vocês entenderem a história, né? A minha tia materna, ela mora no Canadá. E aí eu tive essa oportunidade de estar indo pra lá, né? Eu viajei por 2 meses, né? E um mês eu fiz aula de inglês numa escola em Toronto. Então vamos lá. Primeira coisa que vocês têm que saber é que eu tava no meu final do segundo ensino médio, indo pro terceiro ensino médio. Eu tava com 16 anos e eu viajei sozinha, assim. Foi a minha primeira vez viajando sozinha, né? Tipo assim, depois que você embarca ali no aeroporto, você tem que fazer tudo sozinho, achar onde que é o seu voo, né? Se eu tivesse alguma dúvida, era eu por eu, né? E eu fui sozinha. Então, assim, esse foi o meu primeiro super desafio dessa minha viagem. A viagem pro Canadá de São Paulo a Toronto dura 10 horas de viagem, é bastante tempo. E assim, gente, tem horas que você tem que preencher uns documentos em inglês. E aí, se eu tivesse dúvida, eu tinha que perguntar pra aeromoça. E na hora deles servirem as refeições, né, eu também tinha que falar inglês. E aí eu não lembro muito, mas eu acho que eu dei algum jeitinho, assim, apontando ou indo no embalo de alguém. Outra coisa desafiadora, apesar de eu não lembrar, é na hora que você chega no outro país, você tem que passar por... Eu não vou lembrar, mas é a área de imigrantes, não. De pessoas que não são residentes daquele país. E aí eles vão te fazer algumas perguntas em inglês e eles são bem ríspidos, assim, bem rígidos. Eu não lembro o que aconteceu comigo, eu não sei, eu acho que eu tive ajuda de alguém que falava português, mas ó, gente, eu não lembro, nem vou ficar muito preso nessa parte. Eu sei que eu cheguei no Canadá, em Toronto, meu tio foi me recepcionar. E aí começou a minha aventura, né? Sozinha, adolescente, num outro país, né? E assim, gente... Foi uma aventura, uma aventura. O Canadá, assim, ele é muito maravilhoso. Eu não sei se alguém daqui já teve a oportunidade de ver fotos ou também de ir visitar. Eu fiquei apaixonada pela cultura, pela arquitetura, pelos lugares, pela paisagem. Para vocês entenderem também, eu fui, né, então, no mês de dezembro a fevereiro. Nesse período no Canadá é inverno, é inverno. Sim, gente, eu passei o Natal lá no Canadá, mas no Natal não nevou, lágrimas para mim, não nevou, não nevou. Mas assim, foi muito gostoso o frio, porque eu amo frio. Apesar de que, gente, nesse período agora de 2021, que tá bem frio, eu tô reclamando. Mas pra todo caso, eu amo o frio, foi muito gostosa a experiência do inverno lá no Canadá. Eu cheguei em Toronto e eu não tinha escola certa de inglês. E aí o que aconteceu? Eu e meu tio, a gente foi juntos pesquisar algumas escolas, né? Então ele fez um tour comigo pra eu conhecer as escolas que tinha. Cheguei a entrar, morrendo de vergonha, claro, né? Porque além de ter medo de falar, eu era adolescente, né? Mas eu lembro que eu visitei a escola. A escola, ela era pertinho do metrô, do lado do metrô, ficava em um prédio, né? Então, assim, era um prédio que em vários andares era a escola. E eu fui lá pra fazer uma visita, pra ver sobre preço, pra entender, e o meu tio fez todo esse intermédio. Mas na minha memória, assim, eu cheguei a fazer uma experiência na escola. E então ficou por um outro dia, e aí o meu tio falou assim, ó, eu vou
te deixar na escola e aí você se vira. E aí eu falei, ferrou, quero voltar, quero voltar, eu quero ir embora. Eu fiquei em pânico, porque ia ser a minha primeira experiência ali, sozinha mesmo, e com inglês, né? Então eu fiz uma experiência na escola pra ver mais ou menos assim, pra eu sentir se eu queria, pra ver como que eram as aulas, né? E eles me colocaram numa sala de aula que era pra nível básico, assim, zero. E aí, assim, gente, só pra dar um spoiler já pra vocês, eu passei por em três níveis de sala de aula, né? Então eu cheguei nessa sala de aula nível zero, fiz uma aula com a turma que eu não conhecia, morrendo de vergonha, e aí eles viram que eu já tinha um nível a mais. Aí eles me levaram pra outra sala de aula, que era um nível, sei lá, um pouco mais acima do básico. E aí novas pessoas, conversação, interação, apresentação, sempre me apresentando nome, idade, país que eu era. E aí também perceberam que eu era um pouquinho mais. Aí lá vou eu para outra sala de aula, de novo, apresentação, interação com novas pessoas. E essa minha primeira experiência, ela foi bem importante porque eu comecei a perceber que as pessoas que estavam lá naquela escola, óbvio, elas estavam para aprender inglês e elas não sabiam, claro, né? Estavam para aprender mesmo. E aí eu comecei acho que me tranquilizar, sabe? Que tava tudo bem se eu não soubesse, tava tudo bem se eu levasse o meu tempo, né? Porque tava todo mundo no mesmo barco, gente. Tinha gente ali que nem sabia cores em inglês, né? Então, assim, tava todo mundo ali disposto a aprender, a se mostrar vulnerável. Então, foi minha primeira experiência de conquista, sabe? De ver que eu era capaz, de entender que eu tava ali pra aprender também. Então, foi uma experiência bem na adrenalina, porque meu tio só me deixou lá e foi embora, e aí eu tive que me virar. Mas foi muito enriquecedor, acho que para esse meu primeiro contato no intercâmbio, né? E aí chegou o dia de eu fazer a prova de inglês, para eu saber o meu nível de inglês, para escolher as salas de aula, né? Eu podia escolher 3 classes. Eu não vou lembrar porque eu acho que o turno que eu escolhi era o dia inteiro, então eu chegava de manhãzinha e ia embora de tarde, né? Então eu podia escolher acho que três classes, né? Diferentes. E aí, no outro dia, eu fui então fazer essa prova de inglês. Eu acho que dessa vez eu fui sozinha, de metrô, né? Meu tio e eu pegamos metrô junto, porque ele ia trabalhar. E assim, foi minha primeira vez, acho que sozinha mesmo. Não vou lembrar se foi dessa vez, mas eu acho. E aí começou, assim, o meu primeiro passo rumo à independência, rumo a, tipo, se vira. Eu sozinha. E foi uma loucura, né? Porque acho que eu não tava entendendo muito bem as coisas, nem me lembro muito. Na minha memória, eu só lembro que na hora da prova, né, a pessoa que era o guia começou a levar a gente pra outro lugar, gente, fora da escola. Imaginei eu sozinha em Toronto, num lugar que eu não conhecia. E detalhe, gente, vamos lembrar que eu tava em 2011. A internet não era igual hoje, que a gente pesquisa tudo fácil, né? E por eu ter ido com o meu celular, eu não podia usar ele, porque o chip era muito caro pra eu poder usar a internet. Então, o celular que eu tinha era um da minha tia super antigo, que só servia para ligação. Então, assim, se eu me perdesse, ferrou, porque eu não poderia usar a internet, eu ficaria à mercê da minha comunicação. Ou seja, eu estava sozinha realmente. E eles começaram a me levar pra outro lugar, gente, que eu nem sabia onde que era. Era numa quadra de esportes de outro lugar lá. E eu fiz a prova. Gente, pensa nervoso, assim, uma vergonha de não saber o que ia acontecer. De saber que em algum momento ia ter a prova oral, né? Mas assim, não vou me lembrar de detalhes, sei que deu tudo certo. Chegou a hora da conversação, acho que eu travei bastante, mas também deu certo. Enfim, e acabei tendo o meu resultado, que se eu não me engano foi intermediário. Não me lembro, gente, não lembro mais nada. Mas acho que foi intermediário. E aí eles me deram uma listinha de matérias e classes que eu poderia escolher. E aí eu escolhi, eu acho que uma era de comunicação, né, de conversação. Outra que eu escolhi era de pronúncia, que foi muito legal, aliás.
E aí, a linda, maravilhosa aqui fez um favor de escolher uma matéria que eu não sabia o que era. Não sabia o que era. Então, se atenta a essa informação. Eu escolhi uma matéria que eu não sabia o que significava. Beleza. Guarda isso. Aí chegou, gente, o grande dia de eu ir pra escola, né? E aí, de novo, sozinha, eu ia com meu tio junto no metrô, chegava numa estação, ele ia embora e eu continuava sozinha. Inverno, galera, frio, sem celular, sabe? Hoje, né, com essa tecnologia, não tínhamos. O mapa era assim, o mapa do metrô. Apesar que o metrô em Toronto é bem fácil. Sério, são só 2 linhas, é uma linha reta e um U. É super fácil. Enfim, né? E aí, meu primeiro dia de aula. Gente, pensa o nervoso que eu estava. Muito nervosa. Eu tinha um diário na época. É muito engraçado. Infelizmente eu não trouxe. Eu não tô com meu diário aqui agora. Mas é muito engraçado que eu lembro que acho que na primeira aula eu peguei o metrô e naquele horário de lotação, gente. O metrô lotado, lotado, lotado. E aí eu subi nas escadas, né? Bem chegando na escola, eu me imaginei, gente. Eu até escrevi no meu diário que eu me imaginei como um gado, né? Um boi indo pro abate. Eu sei que é muito péssimo esse meu exemplo, mas foi o que eu escrevi na hora. Era o que eu tava me sentindo indo pro abate. Que eu e todo mundo que estava naquele metrô de manhã, subindo as escadas, que a gente era como gado indo pro abate da vida. Olha o drama de adolescente. Gente, adolescente é uma coisa que é um drama, assim, e eu sou dramática, é um negócio. É muito bizarro esse meu diário, né? E aí eu fui pra minha primeira aula, gente. E eu lembro, gente, eu subi nas escadas e um monte de aluno. Olha, até vem em mim agora a sensação de dor de barriga, de nervoso, de ansiedade, medo. E aí eu perdida também, né? Tentando entender qual que era a minha sala de aula, né? Que horário que era. E aí, assim, as salas algumas eram todas de vidro, então, assim, todo mundo se via de todos os lugares. Pensa uma escola bem, assim, legal. E aí eu achei minha sala de aula. Olha, já tá me dando nervoso agora, só de eu lembrar. Ai, gente, e aí eu entrei na sala de aula, sozinha, né, que ainda não tinha chegado ninguém. E eu falei, gente, tá chegando a hora de eu ter que me apresentar, de eu ter que conversar, ai meu Deus. Enfim, eu sei que foram chegando os alunos, todo mundo também com vergonha, né? Eu acho que alguns já estavam naquela sala de aula já fazia tempo, assim, já fazia meses talvez, ou semanas, porque não era todo mundo entrando junto, né? E aí, beleza. Foram chegando os alunos, a professora chegou, né? Eu lembro, a primeira pessoa que eu conversei, que é a Yuri. Era uma coreana muito, muito fofa. E aí, enfim, aí eu comecei a conversar com ela, falar meu nome, né, de onde que eu era, e ela também. Então, como a gente era do mesmo nível, tava todo mundo tentando também aprender, né? E eu morrendo de vergonha. Acho que chegou a hora de me apresentar pra sala inteira, né? Só que eu acho que apesar do meu medo de ter que me comunicar, eu tava me sentindo disposta a aprender e se eu gaguejasse, fazia parte do aprendizado, né? Porque tava todo mundo ali no mesmo barco. E eu não sei, gente, nessa viagem eu comecei a me desenvolver no sentido assim de, mano, vamos aprender, né? Vamos aprender. Enfim, essa sala de aula de conversação, gente, foi uma das melhores que eu fiz lá. Foi muito gostoso. Mas no começo eu tinha dificuldade pra fazer amigo, né? Tanto é que pra eu ir, né, a hora que eu imaginava esse meu intercâmbio, eu pensava, gente, eu não vou fazer amizade, eu sou muito tímida, eu vou ficar sem amigo, né? O pânico total. Beleza, gente, eu sei que outro momento muito marcante pra mim nesse meu primeiro dia foi o intervalo. Sério. Porque aí tocou, acho que sinal, ou o professor avisou, podem sair agora. E aí eu falei, ferrou, né? Não conheço ninguém. Não sou muito de me socializar, assim, do nada. Eu tenho muita vergonha pra fazer amizade, né? Logo de cara. E aí o que ferrou ainda mais é que as mesas nesse refeitório eram redondas. Ou seja, cabia várias pessoas.
né? Ou seja, a hora que eu saí, as mesas já estavam lotadas, né? E eu estava com fome, queria comer o meu lanchinho. E aí eu pensei, para eu conseguir sentar, eu vou ter que pedir para alguém deixar eu sentar junto. Vou ter que interagir, vou ter que conversar com pessoas que eu nunca vi na vida. Meus amigos de sala, acho que eles evaporaram. E aí, gente, me deu um pânico total. Até que umas brasileiras, acho que umas duas, três meninas brasileiras, né, acabaram que me convidaram para sentar com elas. Só que eu não tava feliz sentando com brasileiro, porque eu queria aprender inglês e os brasileiros, você fica conversando em português, né? E também parecia que as meninas não eram o meu estilo, sabe? Não tava batendo, não tava sendo legal, Enfim, e eu toda tímida, gente, nossa, eu nem sabia do que eu falava, muito nervosa, tava tremendo. Beleza, depois eu vou contar o que eu fiz nos próximos intervalos das salas, mas também guarde essa informação. E aí chegou minha próxima aula, que era de pronúncia. Gente, eu amei a aula de pronúncia também. Por quê? Porque era uma aula pra gente treinar realmente todas as pronúncias do inglês. E na minha sala de aula, gente, eu fiz muita amizade, porque todo mundo tava no mesmo barco. Então, assim, se eu gaguejasse, tava tudo bem, porque fazia parte da pronúncia, de tentar aprender uma pronúncia nova. E eu fui percebendo também que tinha um pessoal que tinha dificuldades pra falar algumas coisas em inglês. E aí eu falei, mano, não é só eu. Aí eu vi que outras pessoas de outros países também tinham dificuldades pra falar certas pronúncias. Aí eu me senti mais tranquila. E foi uma sala de aula que eu aproveitei muito. Acho que muito. E beleza. Aí chegou o momento da minha aula que eu escolhi, que eu não sabia o que significava. Aí eu cheguei na sala de aula, primeiro que eu observei que era um pessoal adulto, todo mundo meio sério, assim, tipo eu hoje, sabe? Todo mundo mais arrumadinho, com cara de adulto. E eu lá, tipo assim, teenager, né? Tipo, eu lá, adolescente, 16 anos. E uma observação, gente, eu era a mais nova de todas as salas dos meus amigos. O pessoal, alguns tinham 23, 20 anos e eu lá com 16 aninhos, né? E eu cheguei nessa sala de aula, todo mundo adulto, uns assuntos na lousa que eu não tava entendendo nada. Aí a aula começou e eu não entendia nada. Gente, eu não entendia nada. E o pessoal tudo entendendo lá, escrevendo. E aí eu comecei a perceber que a aula que eu escolhi era uma aula especializada para alguma área profissional. Que eu acho que era de marketing ou de jornalismo. Ai, gente, eu me meto em cada furada que, assim, se eu conto, parece mentira, sério. Aí eu tive que levantar a mão na sala de aula, ou seja, toda atenção pra mim, né? Pedir pra conversar com o professor em particular. E, assim, no meu inglês meio enrolado lá na hora, expliquei, professor, eu não tô entendendo nada, eu acho que esse não é meu nível, eu não sabia o que eu tava escolhendo, o que eu faço agora? E aí ele me levou pra coordenadora do curso, e aí, enfim, foi de boa, né? Eu pude escolher uma outra sala de aula, mas assim, a vergonha que eu passei, assim, nossa, eu também fiquei feliz que eu consegui resolver esse meu problema, né? E aí, a outra aula que eu escolhi foi também era de conversação, mas era diferente da minha primeira. Acho que a minha primeira era mais assim, uma gramática com conversação. Essa outra era mais leitura, sabe? Acho que era mais leitura. E aí eu falei, gente, ferrou, né? Eu escolhi uma matéria específica de ler, gente, de ler, ferrou. Eu sou pessoa que gagueja, né? E essa minha sala de aula foi uma experiência, assim, pra mim muito de altos e baixos. Acho que das minhas três matérias, essa foi a que eu menos gostei. No começo até que foi de boa, né? Apesar de ter que me expor, de ter que ler, no começo eu tava me dando bem, né? Mas aí chegou um momento que eu lembro que o pessoal meio que percebeu que eu gaguejava. E acho que a professora não tinha muito preparo, talvez, eu não sei se ela entendeu se eu gaguejava mesmo, ou se ela achou que eu tinha muita dificuldade, eu não sei. Eu sei que eu percebi que com o tempo, a professora acabou meio que me poupando de ler, né? Então imagina, eu escolhi uma matéria para treinar a leitura
e acabei sendo excluída dessa atividade. Então eu lembro que a professora, eu acho que ela me pulava às vezes, não me escolhia, me pedia para ler textos pequenos, né? Então assim, ao mesmo tempo que naquela hora pra mim foi um alívio, ao mesmo tempo eu fiquei tipo, opa, mas por que eu tô sendo excluída? Por que eu sou diferente? Então foi uma mistura de alívio com, sabe, uma coisa que incomodou. Então me incomodava bastante, porque eu tinha que me expor na minha gagueira, e ao mesmo tempo eu não tinha espaço pra aprender, sabe? Então essa matéria mexeu muito com o meu emocional, sabe? Não foi uma matéria que eu aproveitei assim super legal. Teve até um dia, gente, que eu fiz uma coisa, gente, hoje eu vendo assim, que medo. Se vocês imaginarem a dor que eu senti nesse festival, porque durou até de noite, eu só não perdi o pé porque eu não sei o que, porque tava doendo pra caramba meu pé, ele congelou. Sim, gente, eu consegui fazer essa proeza de perder meu passaporte.